Estou a falar a você, homem ou mulher, que Jesus Cristo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Jesus, ele veio ao mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo, as pessoas, aqui está a falar do povo dele, né, o povo israelita, o povo de Israel, ele veio para eles, mas eles não receberam. E o mundo também não recebeu Jesus Cristo, ao ponto que o mataram, o crucificaram. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus, ele foi prometido, Deus o prometeu, para o povo de Israel, para o povo da promessa. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Eles não receberam Jesus Cristo. O povo de Israel não receberam Jesus Cristo. A rejeição foi tão grande, ao ponto que o mataram ou crucificaram. E o Senhor Jesus Cristo já estava profetizado nas Escrituras, na lei de Moisés e também no livro dos profetas, que ele viria. Ele viria para o seu povo. Mas o povo daquela época, os religiosos, mesmo tendo as Escrituras, mesmo pregando lá a lei de Moisés, dizendo que estavam vivendo a lei de Moisés, os fariseus, os saduceus e outros lá, eles não reconheceram Jesus Cristo como Filho de Deus, como Filho da promessa. E o mataram, o crucificaram. Mas o que aconteceu? A palavra de Deus nos diz, aqui em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos entender. Eu estou a falar para pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo em suas vidas. Pessoas que não confessaram Jesus como Salvador, seu único e suficiente Salvador. Mas que creem em vários deuses, ou muitos não creem em nada, vivem aí ao léu. Eu estou a falar para essas pessoas. E até mesmo para você crente, cristão, evangélico, que se diz, mas ainda não entende ou não crê, ou crê da sua maneira. O que está a dizer esse versículo? Mas a todos quanto receberam, não está dizendo que todos o receberam, está dizendo, porém, todos aqueles que o receberam, é o que está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Está dizendo que aquelas pessoas, que Jesus veio para o povo dele, para o povo de Israel, o mundo não conheceu ele, o povo de Israel também rejeitou, ao ponto de o matarem, mas aquelas pessoas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse versículo está a nos dizer claramente que as pessoas não nascem, ninguém nasce sendo filho de Deus. Ninguém, nenhuma criança nasce sendo filho de Deus. O único que nasceu sendo filho de Deus foi Jesus Cristo, porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Mas todos nós nascemos sendo criatura de Deus, porque nós fomos criados por Deus. Lá no início, no princípio, lá em Gênesis está escrito que nós fomos criados. O homem foi criado, ele é criatura. Mas a Bíblia nos fala, a palavra de Deus nos fala, que todos aqueles que recebem Jesus Cristo, é dado o poder de ser feito filho de Deus, aos que creem no seu nome. Você só se torna filho de Deus quando você recebe Jesus Cristo como seu Salvador, recebe Jesus Cristo na sua vida, e crê no nome dele, crê que ele é o Filho de Deus. Aí é lhe dado o poder e você se tornar filho de Deus.
Isso quer dizer o quê? Que antes da pessoa receber Jesus Cristo e de crer no nome dele, essa pessoa não é filho de Deus. É criatura de Deus. E se essa pessoa morrer, sem se tornar filho de Deus, ela não entra no reino de Deus. Ela não herda a salvação. Porque a salvação é só para os filhos. A herança é só para os herdeiros. Só é herdeiro quem é filho. Não é para aqueles que estão de fora. Então, todas aquelas pessoas que ainda não receberam Jesus Cristo e acreditam que já tem Jesus Cristo da sua maneira, elas não são filhos de Deus. Porque elas não receberam Jesus Cristo e nem creem no seu nome da maneira como está escrito. Crê das suas maneiras. E que nascimento é esse? Olha aí. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, meus irmãos, está falando do nascimento espiritual. Não está falando do nascimento do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas é um nascimento de Deus na sua vida. Por quê? Porque quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, ele perdeu a comunhão que ele tinha com Deus. A palavra nos mostra, a palavra de Deus nos mostra que Deus vinha pela viração do dia e conversava com Adão e Eva. Assim como hoje nós se sentamos, conversamos com nosso pai, com nossa mãe, nosso irmão, assim, um bate-papo bem sadio. Mas quando Adão pecou, perdeu essa comunhão, ele foi lançado fora da presença de Deus. Ele morreu espiritualmente. Esse espírito que dava acesso a ele a Deus, foi morto. Porque Deus disse para ele, não toque, não coma, não toque da árvore do bem e do conhecimento do mal, do fruto dela, porque no dia que comer, certamente morrerás. Quando ele comeu, ele não morreu fisicamente imediatamente. Ele morreu espiritualmente, porque Deus o expulsou lá do jardim. E ele viveu vários anos, depois é que ele morreu. Uma consequência do pecado, a morte física veio. Mas o Senhor, por nos amar muito, ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para dar sua própria vida, para nos dar capacidade de nós, quando o aceitamos e cremos no nome dele, é dado esse poder de nós nos tornarmos filhos de Deus, de nós nascermos de novo. Nosso espírito ser renovado para ter comunhão com Deus novamente. E é um nascimento que não é do sangue nem da vontade da carne, não é da união do homem e mulher, porque você já está vivo. Não é da vontade do homem, não é quando o homem deseja, mas é um nascimento de Deus na vida do homem. E o que acontece? João 3, capítulo 3, versículo 3. Vamos olhar o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Havia entre os fariseus, a religião da época, os dominantes da época, os religiosos da época, os que mataram Jesus Cristo. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele reconheceu, ele foi à noite conversar com Jesus, esse homem chamado Nicodemos. Ele era um príncipe dos judeus, ele tinha uma posição altíssima, e ele fazia parte dos fariseus. Daí havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, ele fazia parte dessa religião. Ele foi à noite falar com Jesus Cristo. Acredito que ele não foi no dia, porque os outros poderiam ver ele, né? E os fariseus perseguiam Jesus, queriam matar Jesus, até que o mataram, né? Mas com a permissão de Deus, né? Porque tinha que se cumprir. Então ele foi à noite conversar com Jesus. Eu creio que às escondidas, né? Para ninguém ver ele, a religião dele, né? Os outros fariseus não o perseguirem. E ele reconheceu que Jesus era um homem de Deus. Porque ninguém podia fazer aqueles sinais que Jesus fazia, né? Se Deus não fosse com ele, foi o que ele disse. E quais são os sinais que Jesus fazia? Ressuscitava mortos, curava doentes, dava vista aos cegos, expulsava demônios, todos aqueles milagres que Jesus fazia. Ele estava sabendo, já sabia, né? Que ele era de lá, né? Ele tinha conhecimento, ele reconheceu que Jesus era um homem de Deus. Ele o chamou de mestre, bem sabendo que és mestre. Vindo de Deus, ele reconheceu. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele.
Ele elogiou Jesus Cristo. Bem, se chega uma pessoa te elogiando, me elogiando, nós muitas vezes nós recebemos esse elogio com o ego do nosso ser. Oh, muito obrigado, você também e tal. Jesus nem olhou para esses elogios. Jesus foi direto no íntimo de Nicodemos. Foi direto na doença de Nicodemos. E o que ele falou? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha aí, meus irmãos. Jesus nem ligou para aquele elogio, porque era realidade. Mas ele foi direto no problema de Nicodemos. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está a falar aqui nesse versículo que o homem, só para o homem ver o reino de Deus, só para ver, e não é com nossos olhos carnais, que ninguém vê o reino de Deus pelos olhos carnais, e sim pela fé. Nós precisamos nascer de novo. Nicodemos precisava nascer de novo. E que nascimento é este? Como é que a pessoa nasce de novo? Eu mostrei, versículos anteriores, que quando você recebe Jesus Cristo na sua vida e passa a crer no nome do Senhor, é dado o poder de você se tornar filho de Deus. Este é o novo nascimento. Você já nasceu de novo? Você já teve realmente um encontro com Cristo? Você já o confessou perante os homens? Você já o recebeu, Ele na sua vida, e crê no nome dEle verdadeiramente? Como a palavra mostra, não da sua maneira, não da maneira como os homens ensinam, mas como está escrito. Você se alimenta dessa palavra, da palavra bíblica. Você lê a Bíblia, todos os dias você tira tempo para essa palavra, para alimentar teu espírito. Se não, meu irmão, você ainda não nasceu de novo. Você ainda não é filho de Deus. Você é criatura. Desperte, meu irmão, minha irmã. Desperte para Deus. Permita que Deus o transforme pela palavra. Porque nós somos libertados, somos libertos de todo o mal que nos domina pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos a Cristo, conhecereis a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a Cristo na palavra, a palavra da Bíblia, na palavra bíblica, nós somos libertos, porque quando a gente conhece a palavra de Deus, conhece a Cristo na palavra, Ele nos liberta. A verdade que está na Bíblia, a verdade, a palavra, a verdade, que é Cristo, nos liberta da nossa ignorância, do nosso entender errado, da nossa maneira de pensar errado, porque nós fomos ensinados como o mundo ensina, nós fomos ensinados pelo mundo desde criança. Os colégios ensinam aquilo que o mundo quer que nós aprendamos para sermos escravos do mundo. Aqueles livros são programados por homens que servem ao outro lado, ao lado das trevas, e não ensinam a palavra de Deus. É tanto que você não vê em colégio, e nem em colégio. Antes tinha a matéria religião, hoje até tiraram. Ele não é permitido falar da palavra de Deus nos colégios, principalmente hoje em dia. Porque eles não querem que você saiba nada a respeito de Deus. Eles querem você cego, crendo apenas no que o mundo ensina, servindo a Satanás e não a Deus. Acorde, meu irmão. Acorde, minha irmã. Aprenda de Deus e ensine seus filhos. Porque que a maioria dos filhos estão aí nas drogas, estão aí na prostituição, sendo escravos do mal? Porque não são filhos de Deus. São apenas criaturas, e criaturas afastadas da presença de Deus. Ainda não nasceram de novo. Eles até tentam, muitas vezes, se aproximar de uma religião, mas as religiões, não todas, a religião em si, elas não ensinam, não mostram quem realmente Deus é. Eles misturam mentira e verdade e empurram nas pessoas. Claro que existem locais, pessoas que realmente já conhecem essa verdade, tem o Espírito Santo de Deus na vida, já nasceram de novo e pregam essa verdade e vivem essa verdade, que é a palavra de Deus, que é Jesus em nossas vidas, que é Ele que nos liberta, que é Ele que nos transforma, que nele nós já fomos perdoados, que Jesus, pelo sacrifício que fez, Deus, através do sacrifício dele, Deus já nos perdoou e nos justificou.
Mas poucos locais ensinam esta verdade. Ensinam uma vida de escravidão. Que a pessoa aceita Jesus Cristo, mas continua pecador, dependente do pecado, escravo do pecado. Isso é um estudo que eu tenho em outros canais, no outro canal. Vou deixar o link aí abaixo para vocês darem uma olhada no outro canal. Sobre esse estudo. Mas aqui eu estou a falar sobre a pessoa que ainda não aceitou Jesus Cristo, que ainda não conhece Jesus Cristo, que ainda não crê no nome dele. Ela não é filho. Ela não nasceu de novo. Então, o que Jesus estava falando para Nicodemos era isto. Passe, me receba em sua vida, creia no meu nome, creia que eu sou filho de Deus, e você vai nascer de novo. Mas o que foi que Nicodemos disse para Jesus? Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele não entendeu que Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Ele entendeu com a sua mente humana, com a sua mente carnal. E disse: como pode um homem nascer sendo velho? Então, na certa, ele já devia ser um pouco velho. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus não está falando de um nascimento natural, humano, do homem, mas de um nascimento de Deus. Um nascimento onde seu espírito renasce para Deus. Onde Deus dá vida a seu espírito, aquele espírito que Adão perdeu lá na desobediência, por causa da desobediência. E o homem herdou esse espírito morto. Deus renasce esse espírito para que possa entrar na presença de Deus e ter comunhão com o Criador. Jesus está falando desse nascimento. E o que é que Jesus responde a ele? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, meus irmãos, meu amigo, minha amiga do Evangelho, você que está ouvindo nesse momento, que ainda não se decidiu por Deus, por Cristo, acha que já tem. Mas o que é que Jesus está falando? Ele falou que só para ver o reino de Deus é necessário nascer de novo. Isso nós fazemos, nós nascemos de novo quando nós aceitamos Jesus Cristo e cremos no seu nome. Já mostrei, versículos anteriores. Mas ele falou que existe um outro nascimento. São dois nascimentos. Um para ver e um para entrar. Na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Só para ver você precisa nascer de novo. E você nasce, já mostrei, quando aceita Jesus Cristo em sua vida. Porque é dado o poder de você se tornar filho de Deus. Aí você nasce de novo. Aí você pode ver o reino de Deus pela fé. Mas existe outro nascimento. Na verdade, que diga que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É um nascimento para ver e um para entrar. Tem muitas pessoas que já aceitaram Jesus Cristo, já creram no seu nome, mas por falta de entendimento na palavra de Deus, elas veem o reino de Deus, mas ainda não conseguiram entrar. Estão fora, crendo na religião, nos ensinamentos errôneos e deixando de crer no que está escrito. Porque é errado você ir a um templo, uma igreja? Não, claro que não. Você necessita, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes, principalmente no começo da nossa fé, nós precisamos de um local para se congregar, para se reunir, porque a palavra congregar significa reunir. Nós precisamos de pastores que nos ensinem, apesar de termos dificuldade de encontrarmos verdadeiros pastores. Mas existem verdadeiros pastores que ensinam a palavra de Deus. Nós precisamos realmente nos achegarmos a eles, a um local, a um certo local, a um templo, ou uma casa, onde quer que essas pessoas se encontrem, que se reúnam. Porque quando a pessoa se reúne, independente de onde esteja, seja debaixo de um templo ou debaixo de uma árvore, se realmente elas estão ali reunidas no nome do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos afirma que Ele se faz presente. Mas quando o homem está reunido, seja no templo ou onde quer que seja, pregando mentira, Jesus não se faz presente. Você tem que escolher um local onde você veja, reconheça que aquelas pessoas pregam a palavra de Deus e vivem a palavra, e vivem a verdade, e prega como está escrito, e não da maneira delas. Mas precisa, toda pessoa que ainda não tem
um conhecimento pelo Espírito Santo, que ainda não consegue andar sozinha, ela precisa de alguém para conduzi-la, para ensiná-la. Então o que acontece? Enquanto a pessoa não nascer da água do Espírito, que é um estudo que eu vou mostrar depois, não vou mostrar esse estudo agora porque vai ficar muito longo o vídeo. A pessoa não pode entrar no reino de Deus. Mas o que é nascer da água do Espírito? Nascer da água, meu irmão, minha irmã, é nascer da palavra de Deus. E nascer do Espírito é você nascer do Espírito Santo, é você deixar que o Espírito Santo te conduza, te guie, quem te guie, a tua mente, os teus pensamentos, as tuas ações, seja o Espírito Santo. Isso é nascer da água do Espírito. Farei, se o Senhor permitir, um vídeo depois explicando melhor sobre esse assunto. Então, meu irmão, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, ou você que já aceitou, mas ainda não compreende, ou você que está afastado, não de Deus, porque mesmo você faz tudo errado, você crê em Deus. E para você que aceitou e se afastou, você reconhece que Deus existe e que Jesus Cristo é o teu Salvador, é o meu Salvador. Mas por você não compreender, você não conseguiu ficar lá debaixo daquele local ao qual tu foi, e te passaram tantas regras e tantas coisas, umas partes verdade, umas partes bíblicas e outras mentiras, mas você não conseguiu cumprir com aquilo e você se sentiu tão mal que você saiu. E eles, a religião, não os verdadeiros adoradores de Deus, mostra para você que você está desviado de Deus. Não, você está desviado deles. Você não foi mais para lá. Você não foi deixar mais a sua lã lá. Então eles ficam com raiva de você que saiu de lá. Mas Deus é contigo, do contrário tu já estaria morto. Tu já tinha morrido, porque pelo que tu tem passado, pelo que tu tem praticado, tu acha que se Deus não estivesse cuidando de ti, mesmo na tua ignorância, na tua cegueira, tu ainda estaria vivo? Tu já tinha ido embora, meu irmão. Deus está te poupando porque Ele está te dando tempo para arrependimento. Arrependimento este, que é você reconhecer que em Cristo você já está perdoado. Mas você tem que crer nesse perdão de uma tal forma, como a Bíblia ensina, que você não sinta mais culpa. Ao ponto que quando você não sente mais culpa, você também não tem mais desejo de praticá-lo. E praticar o que é mal. Porque quem realmente entende o que é graça e está na graça, não vive praticando o pecado. Não vive praticando o mal. Pelo contrário, a pessoa não peca mais. Mas esse é um estudo ao qual está no canal, que eu vou deixar o link aqui abaixo. Estou a falar para pessoas que realmente ainda não conhecem, não aceitaram Jesus Cristo ainda. E há algumas que já até aceitaram, mas estão afastadas. Deus te ama. Ao ponto que enviou o próprio Filho para morrer no teu lugar. E tu acha que o sacrifício que Cristo fez não perdoa o teu pecado? Que tu precisa fazer algo das tuas forças, das tuas condições para tu ser perdoado? Tu nunca fará, nem eu, ninguém consegue. A única coisa que Deus pede de nós é que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, passamos a crer no nome dele e reconheça que nele nós já estamos perdoados. Não é nós não vamos fazer nada para agradar a Deus, não. Nós agradamos a Deus quando nós passamos a crer no Filho dele, quando nós passamos a crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele na cruz já levou o nosso pecado. Aí nós agradamos a Deus porque nós passamos a consentir, a crer no que está escrito na palavra do Senhor Deus. Mas quando eu não tenho essa confiança que Jesus já me perdoou, eu vou sempre andar cheio de culpa e praticando o que é errado, porque quando eu estou debaixo da lei, quem me domina é o pecado. Porque o pecado, o que é o pecado? É a transgressão da lei. E eu debaixo da lei, eu vivo a transgredir a lei. Mas você, pela graça de Deus, está recebendo esta palavra. É contigo. Crê nela ou não crê, porque eu estou te mostrando o que está escrito. Tire tempo da sua vida, você tem tempo para fazer tantas coisas errôneas, tempo para tantas bobagens, como passar o dia no celular vendo bobagens, e não tem tempo para Deus. Ah, porque eu não tenho tempo, eu trabalho. Todos temos tempo. Só que nós tiramos nosso tempo muitas vezes para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas desperte, meu irmão. Desperte você. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, eu trago essa palavra para vocês, porque o Senhor me impulsiona, me dá condições, tem me dado condições
e trazer essa palavra para vocês, porque Deus me tirou lá da lama, Deus me tirou lá da podridão do pecado, lá da escravidão do erro. E eu não posso receber essa bênção e ficar só para mim. O Espírito Santo que está em mim me impulsiona a levar para vocês essa mesma graça que eu recebi em Cristo Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado.